Oi gente, voltei com mais um vídeo e esse vídeo vai ser sobre minha primeira leitura em inglês e como isso abriu minha mente e desbloqueou o medo de eu querer ler qualquer tipo de leitura de literatura em inglês. Isso serviu para mim, para me mostrar que não é tão difícil e cansativo quanto eu pensei que ia ser. Agora eu quero falar um pouco sobre esse livro. City of Bones é um livro. Vocês sabem que geralmente eu não explico sobre o que é o livro e tal, porque eu gosto de trazer outros tipos de reflexões. Mas basicamente esse livro é sobre aquele universo de Shadowhunters. Quem está familiarizado com fantasia provavelmente vai saber de que universo é esse que eu estou falando. E não é minha intenção aqui nesse canal falar de livros clássicos. Inclusive, esse foi o primeiro e acho que, não sei, por enquanto vai ser o primeiro e último, por enquanto, não sei porque tudo pode mudar, minha mente pode mudar, a ler um livro desse ano, no caso, de fantasia, porque eu li ele, foi muito divertido, foi tipo assim, meu Deus, eu sei palavras que eu não achava que sabia, tipo, foi bem... Uau, eu tô em outro mundo, mas é um mundo que eu já conheço e eu tô lendo aqui, tipo, começa a ler, como é que eu vou, eu acho que eu vou cansar, não canso, tipo, porque, porque na minha cabeça, eu acho que eu tava com um resquício de uma lembrança de eu já tentar ler um livro em inglês bem anos atrás, e achar que era cansativo, mas não. Pra quem tem uma certa fluência e já sabe ler, entende e tem um problema com se ficar traduzindo, por exemplo, eu acho que vai ser cansativo, porque eu acho que um problema que eu vejo, eu não tô aqui pra falar sobre eu saber inglês ou não, é só porque o livro que eu tô falando da minha leitura em inglês, né? Mas uma dica é que, tipo assim, quando a gente lê em qualquer idioma que a gente tá aprendendo, é muito fácil a gente aprender da forma tradicional de, tipo assim, ler o livro e, tipo, que palavra é essa? Como é em português? Eu acho que isso é um erro, porque eu acho que a gente tem que fingir que a gente é nativo daquele idioma. E, às vezes, por exemplo, quando eu escuto uma palavra, eu sei intuitivamente o que ela pode ser. Por quê? Porque eu boto ela nos contextos das palavras que eu já conheço. Ou seja, eu tô traduzindo, eu tô me familiarizando. Então, eu vou ter que ficar lá, coisa aqui, mas tudo bem. Então, é uma dica que eu acho muito válida para qualquer pessoa que saiba minimamente inglês ou tenha interesse de aprender mais inglês através da literatura. Meu objetivo não foi aprender. Inclusive, assim, no começo, eu achava que eu ia ter muita dificuldade. E comecei, deixa eu ver se tem aqui, tem. Comecei a grifar. Foram várias, inclusive. Eu me denomino uma pessoa meio que fluente, mas, tipo assim, pelo que eu vi, tem muitas palavras que eu não sei. Mas eu também, por exemplo, eu vou falar sobre ela mais em outro vídeo. Tô lendo Jane Eyre e tem palavras até que em português que eu não sei. Então, tipo assim, a gente não pode se prender. Tanto que depois, você pode ver, eu nem grifei mais. Eu só fui. E foi ótimo pra mim. Agora... vocês sabem que eu faço isso de ler um livro sobre espiritualidade e um livro sobre normal, ficção normal. Eu falo espiritualidade, mas eu também vou me inserir mais em filosofias, né? Filosofias orientais também. Porque pra mim, a filosofia oriental é um pouco é espiritual. Então eu já boto assim nessa nomenclatura. Meu Deus, o que eu tava falando? Tá, mas só continuando o que eu queria dizer. Foi um livro que me surpreendeu de uma forma, tipo assim, eu até aprendi com os personagens, mesmo que eles sejam adolescentes e que eu geralmente não tenho paciência, não tenho muito saco para esse tipo de leitura. Fazia muitos anos que eu não lia, eu gostei, né? Acho que eu lembrei o que eu ia falar, que eu quero muito, a partir daqui eu já vou começar a ler livros mais difíceis, tipo, dentro do inglês eu vi que, sabe a edição da Penguin, né, que é essa edição daqui que eu acho muito linda, eu vi que tem, lá na gringa, eu vi que tem vários livros, gente, de filosofia oriental, de
taoísmo, que eu quero começar a ler de hinduísmo, e eu vou comprar. E eu não tô mais assim, tipo, poxa, tô com medo de não entender. Não, depois disso, desse livro, eu simplesmente vou começar a ler livros internacionais mesmo, até porque um livro que eu já vou adquirir, que é esse aqui, vou deixar aqui na edição, eu vou comprar em inglês e tá num preço ótimo, tá igual o preço de, tipo assim, esse daqui, ó, que tá em português foi bem mais caro do que o que eu vou comprar, que tá em inglês, então, tipo assim, acho que vale a pena. Então, basicamente é isso, gente. Inclusive, não quero falar desse livro agora, tá bom? Porque eu quero terminar ele e dizer as impressões que eu tive, as reflexões que eu tô tendo, mas eu já digo que eu tô me identificando muito com Jane Eyre. Ela tem umas... Não, tá bom. Eu não vou falar agora, eu vou esperar pra depois. Esse livro aqui, Bhagavad Gita, foi muito importante a leitura desse livro. Eu não falei, né, pra vocês, mas pra mim foi muito importante porque eu fiquei impressionada com o fato de que na literatura oriental, pelo menos em relação a isso aqui, um pouco de espiritualidade também, que eu tô falando agora, eles são bem abertos, bem diretos e práticos sobre o que a pessoa tem que fazer. Porque, por exemplo, a divindade aqui estava falando para ele, eu não vou contextualizar também, porque a ideia desse canal é falar de livros no geral. E eu não sei se vocês vão querer que eu fale sobre, tipo, explique. Eu não sei se eu funcionaria com esse formato de vídeo. Talvez nos livros, que eu vou, por exemplo, no próximo vídeo que eu espero gravar, de Jane Eyre, aí sim eu posso explicar. Posso tentar começar explicando, falando um pouco do livro, né? Mas, por exemplo, o que eu tava querendo dizer é que no conselho que a divindade deu para o personagem aqui principal do livro, foi muito direto, tipo assim, faça isso, tipo, sente, pense assim. Enquanto aqui no Ocidente, eu acho que os livros que eu já li em relação a, por exemplo, não necessariamente livro, mas em relação a, tipo, orientar espiritualmente, as igrejas, as religiões, elas não falam isso pra gente, ela não pega e diz assim, ó, tu tem que pensar assim. E a forma como a orientação dele foi bem benéfica, entendeu? Tipo assim, aqui as pessoas querem que a gente aprenda as coisas a pulso que temem. Vamos falar assim. Essa foi a minha forma de pensar, de linhas de raciocínios benéficas. Eu acho que tá muito azoada. Hoje meus vizinhos estão muito barulhentos, eles estão achando que é final de semana. E eu acho que a igreja também, que eu moro perto da igreja, da Assembleia de Deus. Aí não tem o que fazer, né, gente? É muito azoada. Mas basicamente é isso. Eu só quero continuar a manter os vídeos. E minhas pequenas expressões foram essas até agora. Quem tem curiosidade de ler, mesmo se não for assim, dessa coisa de acredito em alguma coisa, eu quero buscar, eu recomendo esse livro aqui, porque é um livro que dá alguns tipos de respostas. E só falando um pouco sobre ele, que eu estou recomendando, né, eu tenho que dizer o que é. Esse livro faz parte, como se fosse da Bíblia do hinduísmo, né, que conta a história de um guerreiro, que seria esse cara aqui, Arjuna, e ele tá com o seu cocheiro, que esse cocheiro se revela a entidade, né, como se fosse o Jesus do Oriente. E aí, nisso, é justamente antes de uma batalha final, que ele simplesmente chora e fica, meu Deus, o que eu devo fazer agora? Por quê? Porque na batalha tinha mestres, amigos, professores que ele teriam que matar. Matar, né, tipo, pra ganhar, porque ele era um príncipe de um lado, que era o lado bom, que representou a coisa boa, e não necessariamente só o bom, porque a gente tem essa ideia de tipo, bom, essa pessoa é boa, mas os bons também tem qualidades negativas. É isso que as filosofias orientais trazem, e eu acho muito interessante. E aí, ele estava contra um outro reino, que eram os Mal.
né, que também tem qualidades boas. Mas aqui ele fala que ele entra em conflito na hora, né, porque ele ama aquelas pessoas e tem que matar, vamos falar assim, durante aquela batalha. E aí a divindade fala o que tem que acontecer, como é que é, entendeu? Então eu recomendo, porque tipo assim, imagina, né, o que será que a pessoa vai fazer numa situação dessa? Eu mesmo fico bem curiosa para saber disso. E também são metáforas para coisas do nosso dia a dia, né? Eu não vou vir aqui dizer, sou uma pessoa bem madura espiritualmente, não. Eu tô aqui também tentando melhorar, então por isso que eu tô começando a ler esses livros. Tudo que for benéfico para eu tentar melhorar enquanto pessoa, eu vou ler. Mas basicamente é isso, gente. Eu acho que eu falei bem mais do que eu achava que eu ia falar. E depois eu quero fazer um vídeo, mas não agora, porque olha a quantidade de livros que eu tenho, bem pouquinho, né? Eu quero mostrar os livros que eu tenho. Então, tchau!